Uma busca incessante pelo camisa 9. Nessa tarde de quarta-feira foi confirmada a venda do atacante e ex-camisa 9 cruzmaltino Pedro Raul. Inclusive ele foi até o CT Moacir Barbosa e já se despediu de todo o elenco cruzmaltino. Agora, Vasco está no mercado, à procura urgente de um substituto para o atacante que chegou com uma moral lá em cima e sai de fato pela porta dos fundos. Além de Lucas Prato, além de Borré, o nome hoje que o Vasco busca no mercado é o atacante uruguaio que hoje pertence ao Peñarol, Abel Hernández. Um nome que inclusive já trabalhou com Paulo Brax e Abel Braga lá nos tempos de Internacional. E é claro, torcedor, iremos trazer aqui neste Fala Gigante todos os detalhes sobre mais essa procura do Vasco da Gama no mercado. Fala também sobre outras saídas, pois se a venda do Pedro Raul foi confirmada, também foi confirmado o empréstimo do volante Rodrigo e também a procura do Vasco da Gama de um clube para Gabriel Carabarral. Mais um dos nomes que vieram nesta última janela de transferências. Mais um dos nomes que vieram do Santos que não serão utilizados pelo técnico Ramon Reu Dias. Torcedor, um Fala Gigante que promete bastante tarde, é claro, com muitas informações. Porém, antes de começar, antes de falarmos sobre reforços, sobre chegadas, sobre saídas, quero dar as boas-vindas aí a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui, ó, no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E se você está chegando aqui e ainda não é inscrito, vem aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. A gente chegou aí à marca dos 100 mil inscritos nessa última segunda-feira e estamos agora na marca de chegarmos aos 110 mil. Então vem aqui embaixo, ó. Estamos quase chegando, inclusive, aos 101 mil. Então se inscreva no nosso canal se você está chegando aqui pela primeira vez. Se você já está aqui nos acompanhando também, é claro, vem aqui embaixo, ó. Se inscreva, a sua inscrição é essencial para o nosso crescimento. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar. Ative o seu sininho de notificação e deixe aí nos comentários se o Abel Hernández seria um bom reforço para o nosso cruzmaltino. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui este Fala Gigante, antes de entrarmos no assunto sobre chegadas, falar primeiramente sobre saídas, porque está de fato confirmado Pedro Raul, atleta aí de 26 anos de idade, que foi contratado junto ao Kashiwa Reysol do futebol japonês no início deste ano, estará sendo vendido nesses próximos dias ao Toluca do México. Nesta quarta-feira, inclusive, o atleta que não participa das atividades com o elenco do Vasco da Gama no CT Moacir Barbosa desde domingo, foi até o centro de treinamento para se despedir do elenco cruzmaltino. Pega aí um voo nesses próximos dias em direção ao futebol mexicano, assina o contrato com o Toluca e no momento da assinatura contratual, o Vasco receberá nos seus cofres 13 milhões e meio de reais. O valor será pago em duas parcelas, são 5 milhões de dólares, trazendo para a cotação atual de hoje, dia 19 de julho, algo em torno de 26 milhões e 900 mil reais, e o primeiro valor será pago no momento da assinatura e o restante pago no início de 2024. Um atleta que, como a gente trouxe, foi comprado na época por 2 milhões de dólares, algo em torno aí dos 10 a 11 milhões de reais. Contratado como vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, contratado como a solução ofensiva, contratado como realmente um jogador que viria para ser o novo ídolo do torcedor. Chega pela porta da frente, sai pela porta dos fundos. E o Vasco procura um 9 para repor a saída do Pedro Raul. Esse 9 nesse momento já foi Lucas Prato, Rafael Borré, mas hoje é Abel Hernández. Fica tranquilo que já iremos falar sobre isso, pois antes de falarmos sobre as chegadas, como eu trouxe, né? Quero primeiramente falar sobre as saídas, porque além do Pedro Raul, também tivemos informação que o Rodrigo, volante, cria das categorias de base do Vasco da Gama, também estará de saída do Vasco da Gama. Para quem acompanha o nosso canal, sabe muito bem que a gente vem trazendo informações diárias sobre a situação envolvendo esse volante. Trouxemos, inclusive, nesses últimos dias, apurações que davam aí a entender que na última segunda-feira haveria uma reunião, e de fato, informação que tive aqui, houve essa primeira reunião entre o Rodrigo, é claro, em nome do seu empresário, aliás, seu empresário em nome do Rodrigo, né, se reuniu com o Paulo Brax no CT Moacir Barbosa e hoje foi tudo definido. Rodrigo aí acerta uma renovação contratual de mais um ano com o cruzmaltino. O Rodrigo vai até o Londrina, viaja amanhã, inclusive, para realizar exames médicos e assinar esse contrato com o clube paranaense.
Porém, nesse contrato assinado com o clube do Paraná, o Vasco se resguardou completamente. Além, é claro, de ter um contrato com o Rodrigo até o final de 2025, novembro de 2025, há no contrato uma cláusula que faz com que o Vasco, caso tenha a vontade, poderá fazer com que o Rodrigo volte a qualquer momento. Se chegar em outubro e o Vasco quiser o retorno do Rodrigo, o Londrina terá que liberar o jogador. Essa é a informação que tivemos. Inclusive, outra informação que também tivemos sobre esse contrato assinado é que o Vasco pagará integralmente o salário do atleta, ou seja, o Londrina ganha um reforço para a temporada, ganha um reforço para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco também, é claro, ganha, né, fazendo com que o seu atleta tenha experiência disputando a segunda divisão do Brasileirão. E também o Rodrigo ganhando essa experiência na competição, conseguindo ter mais rodagem em caso aí de um desejo de retorno imediato. O Vasco também tem esse direito. E por fim, para fechar essa parte sobre transferência e se tratando de saídas, além de Pedro Raul, além de Rodrigo, o Vasco também hoje colocou mais 2 atletas no mercado, Matias Galarza e Gabriel Carabarral. Lembrando que além de Rodrigo, além de Pedro Raul, o Rauan Cruz foi um nome que também estará de saída nesses próximos dias. Fechou aí com Ludogorets da Bulgária, o atacante que veio para ser esse suplente imediato. Pedro Raul não deu certo e estará de saída. Igualmente ao Rauan Cruz, o Gabriel Carabarral também foi um nome que veio do Santos por empréstimo até o final do ano. Nesse momento, como o Vasco busca, nessa janela de transferência que vai até o dia 3 de agosto, reforços do futebol sul-americano, jogadores que não tenham uma nacionalidade brasileira, o Vasco busca aí tentar liberar esses atletas hoje dentro do seu elenco, que não são brasileiros, que são estrangeiros, pois é importante trazer a vocês, há um limite. O Vasco tem por limite 7 jogadores estrangeiros relacionados por partida. Hoje o Vasco conta com o Herediano, com o Capasso, com o Gary Medel, com o Pumita Rodrigues, com o Galarza e também com o Gabriel Carabarral. Ou seja, o Vasco conta com 6 jogadores estrangeiros e apenas podem ser relacionados 7 por partidas. Então o Vasco buscará liberar hoje os atletas que tem dentro do seu elenco para a chegada de mais outros nomes estrangeiros. O Vasco busca um camisa 9 e procura no futebol sul-americano. O Vasco busca um camisa 10 e procura também um jogador estrangeiro para a posição. Então será necessário sim liberar atletas para ter mais espaço nessa cota de jogadores internacionais. Dentre esses nomes, Matias Galarza e Gabriel Carabarral são os nomes hoje colocados no mercado. Os 2 nomes estão sendo pouco utilizados pelo Vasco da Gama e hoje são considerados aí peças negociáveis. O Galarza é um nome que chama muito a atenção do futebol lá da MLS, porém com a chegada do Ramon Angel Dias ele vem ganhando novas oportunidades, então não se surpreendam se o Galarza for mais utilizado pelo técnico argentino. E diferente do Galarza, o Gabriel Carabarral é um nome que até o momento não chamou a atenção de ninguém no mercado, mas o Vasco colocou ele com o objetivo aí de emprestá-lo também, igualmente fez com o Rauan Cruz. Então, são tiros, são miras erradas, uma mira descalibrada do senhor Paulo Brax, que lá no início do ano inventou de trazer o Gabriel Carabarral. Não sei se o Gabriel Carabarral tem nem 5 partidas com a camisa do Vasco, igualmente ao Rauan Cruz, que nem relacionado estava sendo no final do período do Barbieri. A grande pergunta é, por que trouxe? Trazer por trazer, gente? Pelo amor de Deus, o torcedor vascaíno sabe muito bem que não adianta isso. Trouxe, equivocado, e hoje está tentando liberar os atletas no mercado. Porém, reforços chegarão. Vamos falar de coisa boa, se é que é, inclusive, possível. Pois tivemos informações nessas últimas horas que o Vasco avança e muito com 2 nomes. Primeiro, o lateral esquerdo Jefferson, praticamente, inclusive, fechado. Detalhes finais aí para o reforço ser anunciado. O Vasco já chegou a um acordo com o Atlético Goianiense, pagará R$300 mil pelo atleta por um empréstimo até o meio do ano que vem, até abril de 2024. Um jogador que era utilizado, vinha sendo titular do Atlético Goianiense nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Chega aí amanhã ao Rio de Janeiro, quinta-feira, para realizar exames médicos e assinar esse contrato com o Gigante da Colina. Hoje o Dragão, o Atlético Goianiense, entra em campo contra a equipe do Mirassol pela Série B do Campeonato Brasileiro e a expectativa é que o Jefferson faça a sua despedida com a camisa do clube goiano. Lembrando que o atleta de 26 anos tem 27 jogos e 1 assistência pelo Atlético nessa temporada. São 12 partidas no Campeonato Brasileiro e 27 jogos na temporada, né, por um inteiro.
56 jogos no ano passado, 1 gol e 2 assistências com a camisa também do clube goiano. Nesse momento, Jefferson vem até porque o Riquelme, lateral esquerdo, cria das categorias de base do Cruz Maltino, estará de saída aí nessa próxima semana para o futebol europeu. Então é um reforço que de fato o torcedor desembarcará no Rio de Janeiro amanhã para assinar o contrato com o Vasco, o 4º reforço dessa janela de transferências. E outro nome que também poderá estar chegando aí na colina histórica nesses próximos dias é o meio-campo Bruno Praxedes, atleta aí de 21 anos de idade, que hoje pertence ao RB Bragantino, está no Clube Paulista desde o ano de 2021, fez parte da sua base no Fluminense, parte da sua base no Internacional, onde inclusive surgiu como profissional, como uma das grandes promessas da base gaúcha. Foi comprado na época pelo RB Bragantino a um valor superior a 30 milhões de reais, a maior compra da história do Red Bull Bragantino. No último sábado, na partida que o Clube Paulista fez aqui no Rio de Janeiro contra o Botafogo no estádio Newton Santos, após o jogo, o Praxedes se reuniu com o técnico argentino Ramon Angel Dias. Ramon Dias fez questão de se encontrar com o Praxedes para conversar com ele sobre o projeto do Vasco da Gama. Informação que tivemos através aí de uma apuração do GE é que o Praxedes gostou muito daquilo que ouviu por parte do treinador e ficou muito animado com a possibilidade de defender a camisa do Vasco da Gama. O modelo mais provável de negócio que aconteça é um empréstimo com opção de compra, igualmente está acontecendo nesse momento com o lateral esquerdo Jefferson. Então a expectativa é que nesses próximos dias as negociações venham andar. O Vasco tem um bom relacionamento aí com a diretoria da RB Bragantino. O Vasco já conseguiu no ano passado, aliás no ano retrasado, né, o empréstimo do Morato, no ano passado foi o empréstimo do Edmar. Então o Vasco tem uma relação muito amigável, né, com a diretoria do Clube Paulista e a expectativa que isso possa andar aí nos próximos dias. E o Praxedes, que não vem sendo muito utilizado por lá, nessa temporada são apenas 11 jogos, 2 gols e 1 assistência, até por uma lesão que ele infelizmente sofreu no início do ano, poderá sim ser um novo reforço do Cruz Maltino. Além do lateral esquerdo que o Vasco já vai ter, que é o Jefferson, além desse volante para suprir a saída do Andrei, que o Vasco poderá ter sendo o Praxedes, o Vasco segue aí ativo no mercado, à procura de um camisa 10 e um camisa 9. E falando, é claro, em camisa 9, antes porém deixe nos comentários a sua opinião com relação aí a Praxedes e também ao lateral esquerdo Jefferson. Vamos falar aqui sobre Abel Hernández, ou melhor dizendo, Abel Matias Hernández Platero, um jogador uruguaio de 32 anos de idade, 1,85 m, canhoto de 75 kg de idade, que tem 29 jogos pela seleção do próprio Uruguai, com 11 gols marcados. Nesse momento ele veste a camisa aí do Peñarol do Uruguai, 19 partidas e 9 gols marcados, uma média aí muito boa, quase chegando aos 50%, quase chegando à marca de 1 gol a cada 2 partidas. Além do Peñarol, o atleta uruguaio tem passagem também por Atlético São Luís do México, Fluminense aqui no futebol brasileiro, Internacional, onde trabalhou com Abel Braga e Paulo Brax, CSKA Moscou da Rússia, Hull City do futebol inglês, Palermo da Itália e também o próprio Peñarol no início da sua carreira. É atleta de Copa do Mundo, que esteve presente aqui na Copa do Mundo do Brasil em 2014, esteve presente em Copa América de 2016 e 2015, um atleta bastante rodado, um atleta de renome internacional. E qual a informação que temos a trazer aqui a vocês nesse momento sobre o jogador? Informação que tivemos na parte da manhã, através de uma apuração realizada pelo jornalista Lucas Pedrosa, é que o Vasco fez uma proposta pelo atacante Abel Hernández. Essa proposta foi feita ao Nacional do Uruguai pelo seu empresário. O empresário do atleta é o Pablo Bittencourt. Esse empresário foi a peça aí que intermediou as negociações. O agente confirmou nesses últimos minutos, nessas últimas horas, que de fato houve o contato, confirmou que realmente o Vasco sondou e se interessou pela contratação do atleta. Até o momento o Vasco não se manifestou quanto a isso. O que temos a trazer nesse momento sobre Abel Hernández e Vasco da Gama? O Vasco pediu pressa. Essa é a informação que tivemos. O Vasco foi até o empresário e pediu pressa para a definição das negociações. Porém, torcedor, mesmo diante desse interesse confirmado pelo Cruz Maltino, pelo atacante, camisa 9 do Peñarol, Abel Hernández, hoje o clube uruguaio não tem o desejo de liberar o atleta. O Peñarol hoje não pensa em liberar o jogador e deve sim dificultar uma saída. O atacante, que já conhece o Rio de Janeiro por ter trabalhado no Fluminense durante um determinado momento da sua carreira,
tem nesse momento um vínculo contratual automático com o Peñarol. Seu contrato com o clube uruguaio vai apenas até o final do ano, mas há cláusulas contratuais que fazem com que esse contrato venha a ser renovado caso metas venham a ser batidas. Essas metas aí dizem com relação a jogos, a partidas disputadas. E a informação que temos nesse momento é que essa cláusula deve ser renovada, o contrato deve ser renovado pelo aquilo que há hoje na cláusula contratual do atleta. Nesse momento, inclusive, diretores aí, dirigentes do clube uruguaio deixaram bem claro que é zero chance de sair do Abel Hernandes, do Peñarol, e é claro, a sua chegada é muito improvável ao Vasco da Gama nesse momento. É um nome que interessa, um nome que o Vasco procura, um nome que o Vasco deixou bem claro ao empresário que intermedia as negociações, que quer pressa para definir, porque o Vasco tem pressa hoje, foi tanta demora nessa janela de transferência que hoje o Vasco tem pressa para fechar com o seu camisa 9. Porém, mesmo diante dessa pressa, mesmo diante desse desejo, mesmo diante, de fazer de tudo para fechar o quanto antes com o Abel Hernandes, deve haver muitas dificuldades para contratar, e a expectativa é que o Vasco, depois dessa saída do Pedro Raul, dessa tentativa aí da chegada de um outro camisa 9, tente o quanto antes fechar com o atacante para o restante da temporada. Uma situação difícil, uma situação complicada, mas esse é o atual Vasco da Gama. Deixa aí nos comentários, é claro, se você gosta da chegada do Abel Hernandes ao Gigante da Colina, caso, é claro, o Vasco da Gama consiga a sua contratação. E, gente, só para finalizar o vídeo, falar sobre camisa, porque nessa parte da tarde o Vasco acabou de lançar a sua nova camisa, a camisa 1 para 2023, uma camisa inclusive muito parecida à camisa número 1, uma camisa, é claro, linda como todas elas são do Vasco da Gama, e chega aí no momento ruim da temporada. Infelizmente o Vasco não vive um momento bom para o torcedor vascaíno usufruir desse novo uniforme. Mas, como a gente tem que trazer as notícias, camisa de número 1 de jogo, que honra ser de norte a sul destes Brasis, como diz o hino, é aí a frase, o slogan que compõe esse novo uniforme, do nosso Vasco da Gama. Gostou, torcedor? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Quem sabe, a gente em breve não aparece aí com ela nesse cenário. A gente fica por aqui, rapaziada. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta quarta-feira. E já, por volta das 8 horas da noite, estaremos aqui de volta com Boa Noite Gigante. O que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos, saudações vascaínas.